29. Se você puder se colocar em pé na reverência à palavra do Senhor. Livro de Daniel, chapitre 3, versículo 20 a versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou. E disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então esses 3 homens saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, presidentes, capitães, e do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo, nem só o cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outros deuses, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pela qual todo povo, nação, língua, que blasfemar contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas seja feito monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como Deus deles. Palavra do Senhor. Glória a Deus, amém. Podemos aceitar. Que o Senhor seja louvado e o Senhor seja exaltado. Saia honrado. Esse está sendo o tema que nós vamos compartilhando durante esses 4 domingos que nós estávamos presentes, 3 domingos que nós estávamos presentes nesses últimos 3. Hoje eu termino aqui a história desses 3 homens desse capítulo. Saia honrado, não se esqueça desse tema, que sempre que tiveres que passar por uma situação, se lembre, a vitória depende de como eu vou reagir em meio à situação. A vitória vai depender de como eu vou me entregar. E meu sair de lá vai depender da maneira em que eu vou me posicionar. Eu estou querendo, nesses dias, incentivar o povo de Deus, que o povo de Deus não é um povo sem posição. É um povo que deve e precisa se posicionar. O povo de Deus não é do tipo daqueles que são Maria vai com as outras, ou João vai com todos. O povo de Deus é aquele que sabe que eu tenho limite, que até esse limite não posso passar, porque depois desse limite a minha honra desaparece. O povo de Deus é aquele que sabe que para que eu possa sair honrado da situação, dependerá muito das decisões que eu vou tomar em meio às situações. Estamos nos últimos versículos da história do capítulo 3. A Bíblia vai nos contar a história desses homens, dizendo: o rei já tinha proclamado que esses homens seriam derrotados. O rei por si próprio já tinha decretado a ordem de derrota
os homens, mas só que o rei havia se esquecido naquilo que nós falamos domingo passado. Quem atraiu mais a presença de Deus foi o próprio rei do que os próprios três. Por que você diz isso, pregador? É simples. Porque esses três já eram servos de Deus, já andavam com a presença de Deus. Mas a partir do momento que o problema começa a se apertar, a partir do momento que a situação começa a se tornar mais crítica em favor da posição que eu tenho na presença de Deus, os inimigos começam a chamar mais Deus e agir em meu favor, em favor do seu povo e não deixar o seu povo em vão. Por essa razão você vai ver na Bíblia, dizendo os próprios três homens, dizendo, Deus pode nos livrar, mas depois eles vão dizer, e se não nos livrar? Ou seja, em um certo momento eles entrou dúvida, mas a partir do momento em que o rei Nabucodonosor faz tudo de uma forma que se torna muito mais doloroso, muito mais apressado para derrotar aqueles homens, eles também apressam o agir de Deus em favor daqueles homens. Deus está querendo nos ensinar nessa manhã que quando você se posiciona, os homens da terra, os teus inimigos, sempre vão ter pressa para querer te eliminar, sempre vão ter pressa para querer te sujar, sempre vão ter pressa para querer lançar os teus erros. Olha, nós lhe vimos, antes era como nós, olha, ele fazia isso, olha, ele fazia aquilo, olha, nós temos até isso para apresentar como prova, olha, nós até lhe filmamos quando ela estava toda bêbada, olha, até lhes apanhamos porque isso, aquilo. Os homens sempre jogam o teu negativo para querer exatamente sujar a tua posição, para ver se você recua. Mas deixa eu te dizer que quando eles começam a jogar tudo isso, eles começam ainda mais a apressar a presença de Deus para agir em teu favor. Eles começam ainda mais a apressar o agir de Deus em teu favor. A Bíblia está dizendo que o rei Nabucodonosor, capítulo 20, ele vai dizer, ordenei. O mundo espiritual sempre vai ordenar. O mundo espiritual sempre nunca vai te deixar tranquilo, nunca vai te deixar tranquila. O que eles querem é uma ordem do mundo espiritual. Por isso é que você vai ver que o povo de Deus é um povo de Deus que anda sobre a ordem do reino de Deus, ou a ordem do reino da luz, na ordem do reino do poder, na ordem do reino da verdade, na ordem do reino da justiça e na ordem do reino de Cristo Jesus. O povo de Deus não anda na ordem ou na ordenança do que os homens colocam. Estou querendo dizer para alguém, não importa se o meu pai é bruxo ou se a minha mãe é bruxa, independe da minha posição para não cair na bruxaria do meu pai, porque a bruxaria do meu pai está na ordem das trevas. Eu, quando venho debaixo da ordem de Cristo Jesus, todo o poder me é dado para anular toda aliança paterna, para anular toda aliança materna. Estou querendo dizer que todos nós viemos de uma raízes difíceis, mas se hoje saímos é porque estamos debaixo de uma nova ordem, a ordem de Cristo Jesus. Não importa o que Nabucodonosor vai ordenar, não importa o que os homens vão ordenar, não importa o que os homens vão comandar, não importa o que os homens vão mandar, não importa o que os homens vão decretar. Todo o decreto do homem perante o decreto do homem, do reino dos céus, é nulo, sem efeito. Todo decreto que o mundo das trevas possa fazer contra você, enquanto você posicionar-se em Deus, não terá efeito sobre a sua vida. Todo decreto que o teu papá, tua mamãe, teus tios, teus avós, bisavós podem fazer, porque eles são donos da família, chefe da família, cabeça da família, quiserem fazer contra você, enquanto permaneceres sobre a ordem e o decreto do reino dos céus, nenhum decreto te atinge, nenhuma força te atinge, nenhum perigo te atinge e nenhum feitiço te atua, porque você está debaixo da ordem do reino dos céus. O reino de Nabucodonosor decretou, mas mal sabia ele que Deus já tinha decretado também. O reino das trevas, quando decretam, não é porque eles decretaram, apanharam Deus de surpresa. O decreto que vem do reino das trevas, ele não sabe que Deus já se antecipa. Deus sempre se antecipa que o Satanás, quando ele vem atrasado. Ele encontra, Deus já decretou a tua graça, Deus já decretou a tua vitória. Eles pensam que não, olha, os planos que estamos a fazer, do jeito que decretamos, do jeito que projetamos, hoje mesmo vamos ganhar, hoje mesmo vamos lhe conseguir. Só que ele não sabe que antes deles decretarem, Deus já se antecipou em teu favor. Deus já se antecipou, Deus já colocou barreira, Deus já colocou proteção, Deus já colocou escudo, Deus já colocou um tapete para passar, Deus já colocou
mas como, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa que te segue, a pessoa que te persegue, não tem 2000 anos. Não tem mais de 2000 anos. Porque a pessoa que morreu naquela cruz, há 2000 anos atrás, ele vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele pega todo o poder do decreto do céu, todo o poder do decreto da terra, todo o poder do decreto do reino do espiritual das trevas. Recebe todo o poder, ele não leva. E ele vai dizer o seguinte: eis que vos dou o poder. Ou seja, Cristo Jesus pega todo o decreto e coloca no povo de Deus e diz o seguinte: vão tentar contra vocês, vocês vão sentir as tentações, mas não tema, eu venci, vocês também vencerão. Ei, tô só longa, você vai para outra força. Zacarias vai dizer: estamos a vencer, não é pela força, nem pelo sangue, acrescento eu, nem pelo conhecimento, nem pela sabedoria, mas é pelo Espírito de Deus. Amém. É pelo Espírito da graça. Você vence pelo Espírito do Senhor. Você vence pelo Espírito da glória, do poder de Deus. Deus está dizendo, versículo 20: decretaram homens fortes. Mas olha que batuta. Eram os homens mais fortes do reino. Eu não sei como é que esses homens eram, que tipo de força tinham. A Bíblia vai dizer, eram homens tão fortes, que o rei é o próprio rei quem mandou. Não foi capitão que mandou e não foi general que mandou. O próprio rei quem vai mandar ter os homens mais fortes para lhes amarrar. Deixa eu te dizer, todo homem que é perseguido por Satanás é porque tem alguma coisa de Deus. Todo homem que o mundo das trevas fica toda hora apedrejando. E aí, estou dizendo para alguém aqui, se você vê que a tua família toda hora chora, toda hora é perseguido, toda hora está sendo apedrejado, é porque você ainda não entendeu. Tem uma glória de Deus na sua casa. Tem uma presença de Deus na tua casa. Eles não querem que vocês descubram, não querem que eu descubra, não querem que eu entre nessa glória. Está na hora do povo de Deus começar a entender. Quanto mais te perseguem, mais glória Deus manifesta. Quanto mais te olham, mais presença Deus manifesta. Quanto mais querem te tocar, mais o Emmanuel se manifesta em teu favor. A Bíblia está dizendo, os homens mais fortes não eram qualquer pessoa, eram as pessoas mais fortes do reino. Vieram para amarrar esses 3 homens. A Bíblia vai dizer, versículo 21, vão lhes amarrar com suas capas, os seus chapéus, as suas roupas, as suas sandálias, tudo que eles tinham. A Bíblia está dizendo que amarram esses homens do jeito que eles estão. Não tiraram nada. Eles não tiraram nada como lembrança para dizer, olha, matamos aquele, mas temos uma lembrança que nós ficamos com isso que é dele. Não, a Bíblia está dizendo que pegaram tudo que é deles, amarraram eles e prepararam eles para ser lançados no fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Por isso é que quando perseguem a mamã, automaticamente os filhos são perseguidos. Por isso é que quando eles perseguem o pai, automaticamente os filhos são perseguidos. Por isso é que se você vê na tua família, quando um começa a passar por um problema espiritual, todos os outros começam a passar pelo mesmo problema. Se por acaso todos forem distraídos, mas quando tem um preparado na presença de Deus, nada lhes atua, porque essa uma pessoa consegue anular toda a estratégia de um reino total, de um reino poderoso, de um reino forte. A Bíblia está dizendo que o inimigo muito mais forte se levanta contra nós. A Bíblia vai dizer, o leão vem rugindo. Satanás é como o leão que se ruge, parece leão que ruge, para procurar quem deve devorar. Sabe o que ele procura? Porque ele não encontra. Vou repetir, sabe o que Satanás é como o leão que está a procurar quem deve devorar? É porque ele não encontra. Agora deixa eu te dizer, sabe por que ele não encontra? É porque ele não te vê, ele te vê, mas ele não pode. Ele te vê, mas ele não pode. Sabe por que ele entra na tua casa e diz, vou devorar o filho? Mas só que ele não sabe que o filho tem um outro leão que se chama leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o dono de todos os leões, o criador de tudo. Quando ele vem para atacar no filho, o Deus que ele criou, Deus que te deu o teu filho, vai dizer para ele, aqui você não toca, porque eu sou Deus dessa criança. Ele vai dizer, não, então vou ir no filho do meio. Quando ele vai tentar no filho do meio, o mesmo Deus vai dizer, aqui você não toca. Então ele vai dizer, não, vou ir no primeiro. Quando ele vai tentar ir no primeiro, aqui você não toca. Ele vai dizer, então vou ir no papá. Quando ele vai no papá, ele vai dizer, o quê? Você vai tocar na cabeça que eu coloquei nessa família? Nunca. Você não pode tocar nessa casa. Por isso é por algumas razões. Algumas pessoas quando sonham, eles sonham que estão sendo perseguidos. De repente, aparece um leão que lhe defende. Ei, leão da tribo de Judá está te dando uma
revelação. Eu sou um Deus que quando Satanás se levanta para procurar e quando ele te acha, ele não pode te tocar. Automaticamente eu anulo toda a procura de Satanás, porque eu como seu Deus, eu como seu Senhor, mando calar a boca de todos os leões que não pertencem ao meu reino. Eu mando calar a boca de todas as forças que não pertencem ao meu reino. Não importa quantos homens possam ser fortes. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o quanto eles possam se juntar. Não importa o quanto eles possam ser estratégicos. Não importa o quanto eles possam ter força. Não importa o quantas armas eles possam ter. Deus está dizendo uma coisa para te dizer hoje. Ei, toda arma forjada contra o povo de Deus, diz a palavra, não prosperará. Toda arma que o inimigo vem para lançar, não prospera. Toda força que o inimigo vem para perseguir o seu povo e atuar, não prospera. Toda armadilha que colocaram no teu caminho, não prospera. Deus está dizendo, pela tua força você não consegue. Não é por você, é porque você está debaixo do meu decreto espiritual. Deus está dizendo, pegaram esses 3 homens, lhes ataram com tudo que eles tinham. E o rei estava de tanta pressa. Versículo 22, a Bíblia está dizendo, o rei apertou a palavra. Eu não sei como é que se aperta a palavra, mas eu vou tentar imaginar. É como se alguém que está dizendo, se vocês não fizerem agora, eu vos mato. Vocês têm que obedecer a minha ordem agora, de suite. Não tem porque nem espera nem mais um segundo. Vocês têm que fazê-lo agora. A Bíblia está dizendo que a palavra do rei apertava tanto que pegaram aqueles 3 homens para serem lançados no fogo. Pegaram aqueles 3 homens para serem lançados na fornalha ardente por 7 vezes. Não vou voltar até ali. Pegaram eles para lhe lançarem no fogo. A palavra estava apertando tanto que os próprios homens fortes que levaram os homens para lhe lançar no fogo, a temperatura queimou os homens fortes. Mas uma coisa interessante, Deus está dizendo o seguinte, a temperatura que queimou os outros não queimou os 3. Mas espera aí, quando você está empurrando alguém no fogo, o mais interessante não é você ficar atrás para se proteger, porque automaticamente eu não quero pegar a temperatura, então eu tenho que ir atrás dele para ele empurrar, para ele cair no fogo. Imagina você, aquela temperatura, passou os 3, foi naquelas pessoas que estavam detrás dos 3, matou os 3, mas não matou esses 3 homens, matou os 3 soldados fortes, mas não matou esses 3 homens. Deus está querendo dizer uma coisa para alguém aqui hoje. Ei, entenda uma coisa, a temperatura do inimigo pode vir para querer te matar, mas o inimigo não entende. Quando chega perto de você, Deus muda a substância. Amém. Glória. Deus muda a substância do inimigo. O inimigo pensa que é dele. Eu vou lhe matar. Quando chega perto de você, é como Inamô Mayamoto. Mayamoto é como Maiapio. Maiapio é como Mayamoto. Ou seja, Deus te prepara, te bronzeia, para quando você cair no fogo, o fogo não tiver efeito. Eles se empurraram para lhes matar, mas a temperatura lhes matou. Deus está dizendo, o inimigo te empurra para te matar. Ei, a própria armadilha é que vai lhes matar e não vai te matar. O inimigo prepara para te anular. É a própria que eles prepararam. Vai lhes anular e não vai te anular. É o que Deus está querendo dizer para o seu povo. O problema é que o seu povo não entende que para vencer até lá, eu preciso me posicionar. Para eu vencer até aqui, eu preciso me posicionar. A Bíblia vai dizer que esses 3 homens, a temperatura não lhes matou, mas os homens que eles empurraram morreram. A Bíblia está dizendo, quando empurraram eles, caíram no fogo. E aí, eu fiquei imaginando essa parte de cair. Eu até nem imaginei o fogo, eu imaginei primeiro cair. Imagina você, te amarraram o pé, te amarraram a mão, para te lançarem no fogo, e como é que você vai começar a imaginar, vou cair como? Até o problema, sabe o que eu comecei a imaginar? O teu pensamento até não vai estar muito no cair, o problema é o teu pensamento vai estar no fogo. O problema até, você pode me atirar do primeiro andar se eu tiver atado. Eu vou pensar em como cair, porque eu sei que lá no chão, eu posso quebrar alguma coisa, mas eu tenho que minimizar o máximo possível. Por isso é que você vê toda pessoa que está para cair, ele prefere colocar a mão primeiro. Se for uma queda difícil, vai quebrar a mão ou vai quebrar os joelhos, se ele cair de barriga. Mas no fogo, o problema dessas pessoas era, eu estou atado, eu já não sei como cair. Segundo, eu vou cair dentro do fogo. A Bíblia está dizendo que quando eles empurraram, eles foram para cair dentro do fogo, eles nem se preocuparam como é que eu vou cair.
Eles quando caíram, a Bíblia está dizendo que de repente eles perceberam que não estavam a gritar ai, nem ui, nem ioiô. Eles nem um pouco. A Bíblia vai dizer o seguinte: o fogo queimou as cordas que eles apartaram, que eles amarraram. O fogo de Deus queimou, ou seja, desculpa, o fogo de Nabucodonosor queimou as cordas que eles amarrou, mas não queimou as mãos. Não queimou os pés. E aí, queres um teste? Deixa eu amarrar a corda, mete o fogo na corda na tua mão, tu está lá no seu corpo. Vai rapidamente abrir a torneira, porque você sabe que vai te queimar. Mas imagina na história, a Bíblia está dizendo que o fogo de Deus, que Deus já tinha anulado, queimou as cordas, mas não queimou o que estava se passando com esses homens. Não queimou a roupa, não queimou o cabelo, não queimou nada, só queimou as cordas. Sabe para quê? Deus está dizendo o seguinte: olha, tem pessoas que são perseguidas, que quando eles são perseguidos, quanto mais são perseguidos, mais eles são libertos. Quanto mais são apunhalados, mais eles são libertos. Quanto mais são jogados na fornalha, mais eles são libertos. Ei, o fogo onde eles lançaram é o fogo que tirou exatamente a corrente das mãos deles. É o fogo que queimou as cordas da mão deles. Pegaram Paulo e Silas, lhe lançaram na prisão. Onde eles não sabiam que na prisão onde iam lançar Paulo e Silas, é mesmo lá na prisão que é onde as correntes vão se abrir. O fogo onde lançaram os 3 homens é mesmo lá no fogo que queimou as cordas que estavam nas suas mãos e lhe libertou dentro do fogo. Deus está dizendo o seguinte, hein? Ei, uma coisa interessante. Obrigado, Jesus. Jeremias capítulo 18, a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Potier, ou seja, um homem que está fazendo um vaso. Quando ele começa a fazer o vaso, o oleiro, vai chegar num momento que ele vai pegar o barro e vai colocar no fogo para que aquele vaso fique duro. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma coisa interessante de revelação aqui, que Deus está querendo ensinar para o seu povo. Se tem uma coisa que o fogo não queima é terra. Você coloca o ferro no fogo, o ferro vai derreter. Você coloca a água no fogo, a água vai até evaporar. Em um certo momento, o fogo pode baixar, mas a água vai evaporar. Você coloca o plástico, já não se fala, mas coloca a terra. Terra não queima, terra não desaparece, terra continua sendo terra. Ela vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, mas continua sendo terra. Quando o fogo apagar, você vai pegar naquela terra, depois dela ficar meio arrefecida, você vai ver que ela continua sendo terra. Sabe o que Deus está dizendo? Todo barro na mão do oleiro, Deus Todo-Poderoso, ela passa pelo fogo e o fogo não tem efeito na vida deles. Amém. Toda pessoa que é de Deus, os homens podem te criar problema. Você passa pelo problema, mas o problema não está aí para te matar. O problema está para te fortalecer. Toda pessoa que passa pelo problema e é de Deus, não se preocupa. O problema está aí para te promover, não está aí para te destruir. Toda pessoa, toda família que é de Deus, ei, está passando por situação difícil, está a doer, dói, está a chorar, chora, está assim muito difícil para passar por aquilo. Não se preocupa, aquilo não está aí para te destruir, aquilo só está aí para te forjar o caráter, aquilo só está aí para te formar uma nova pessoa, aquilo só está aí para te fazer uma nova pessoa, porque você é um barro na mão do oleiro chamado Cristo Jesus, que está te fazendo de novo. Esses 3 homens eram homens na mão de Deus. Quando passaram no fogo, eles só passaram no fogo para ser promovidos. Amém. Às vezes eu digo, problemas quando vêm, sejam bem-vindos, porque eu sei que detrás desse problema tem uma promoção. A perseguição está vindo, não tem problema. Por detrás dessa perseguição tem uma promoção. Não, esterilidade, não estou a conseguir, não se preocupa. Detrás dessa esterilidade tem uma promoção. Eu tenho dito mulheres que passaram por isso, por essas situações, mulheres de Deus, homens de Deus que passaram por esse problema de esterilidade. Fica sabendo uma coisa, os filhos que vocês vão ter depois disso não são qualquer um. Não são qualquer filhos. Preste atenção, quando eles começarem a crescer, não serão qualquer. Por isso é que Satanás estava bloqueado. Ei, eu estou querendo dizer uma coisa para alguém. No problema que você passa, a única coisa que eu te peço, para ser promovido, sair honrado, ei, não distraia-se, não se desvie, se posicione. Se posicione somente na presença de Deus, porque depois disso tem uma glória e uma vitória. E a Bíblia está dizendo o seguinte: lançaram esses 3 homens na fornalha. De repente, a pessoa que mandou ele lançar no fogo começou a entrar em crise.
A Bíblia está dizendo que os olhos dele se abriram e ele vai começar a ver. E ele vai dizer o seguinte: ei, vem cá, não lançamos 3 homens na fornalha? Ele vai dizer: ei, nós não lançamos 3 homens na fornalha? E aí vão responder para ele: sim, lançaram 3 na fornalha. Mas como é que eu estou a ver 4 homens? E o quarto que eu estou a ver é semelhante ao filho de um Deus. Sabe o que Nabucodonosor está dizendo? Ninguém mais está vendo. É somente eu que estou a ver. A Bíblia vai dizer, ou outro, ninguém mais estava a ver, só o Nabucodonosor estava vendo o quarto homem. Deus está dizendo para mim o seguinte: olha, não se preocupa, podem te colocar no problema. Quando te colocarem no problema, o povo de Deus, quando passa pelo problema, não passa sozinho. A diferença do povo de Deus daqueles que não são de Deus é: aqueles que não são de Deus passam no problema sozinho, por isso é que não aguentam. Mas aqueles que são de Deus passam no problema e vencem, porque não estão sozinhos, estão com a presença de Deus. A presença de Deus que estava sobre ele fez com que o inimigo visse quem estava com eles. Fez com que o inimigo visse quem anulou a força do fogo dele. Fez com que o inimigo percebesse quem matou os soldados fortes dele. O inimigo, quando viu aquilo, disse o seguinte: mas eu estou a ver. Isso que eu estou a ver o quê? Deus está querendo me dizer o seguinte para te dizer: bangomo bakoloba, na che bangona problème, mais nazomona que problème ngozo sala na effet, mais en même temps nazomona quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est à côté de cette famille. Je vois quelqu'un qui est à côté de cet homme. Je vois quelqu'un qui est à côté de cette femme. Cet homme c'est qui? Cet homme c'est qui? Et lui-même va répondre: je le vois comme un homme, fils de Dieu. Et quand il va voir ça, peut-être les autres vont avoir le courage pour te demander: comment c'est possible t'as sorti de là-bas? Je vais dire une chose: j'étais pas seul, j'étais accompagné avec quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth ne me laisse pas seul. Et ne me laisse pas passer dans le danger comme ça seul. Il est toujours avec moi. Je marche avec lui, je entre avec lui, je dors avec lui, je sors avec lui. Mais cet accident n'a pas tué comment? Hey, cet accident, quand il est arrivé à moi, Jésus, il est entré dans ma voiture, il était avec moi. Mais comment tu es entré dans l'hôpital? Tu étais déjà hospitalisé, tu étais déjà abandonné. Les médecins ont dit: non, d'ici, préparez-vous pour l'enterrer. Mais à quelques jours après ta sortie de là-bas, les autres vont te demander: mais comment ça arrivé? Et tu vas le dire: un homme qui s'appelle Jéhovah Rapha, il est entré dans ma chambre, il a changé mon statut. Il a dit: aujourd'hui c'est pas le jour de tomber, mais c'est le jour de se lever et de continuer à marcher. Deus está dizendo para alguém: é necessário acreditar que toda fornalha forjada contra você não é para te matar, porque o quarto homem ele entra com você, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E os teus inimigos percebem isso. Nabucodonosor amoniangou. Ei, eu vou para que os nossos inimigos começam a ver quem é conosco. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, vosso Senhor. Você é muito mais que vencedor porque você está em Cristo. Sem Cristo, você não é vencedor. E nem mais que vencedor. Nós somos derrotados. A Bíblia está dizendo, estou indo no final da minha pregação, esses 3 homens que estavam dentro da fornalha passeavam. O povo de Deus precisa debochar do problema. Precisamos aprender não ligar o problema. Mas o problema está lá. Estou nem aí com o problema. Minha vida não vive problema. Mas a situação está lá. Estou nem aí com a situação. Mas Júlia, te falaram aquilo, te falaram. E daí? Estou nem aí. Mas olha o teu nome. Estavam a fazer isso, estavam a fazer aquilo. Te queixaram na empresa. Eu estou nem aí. Porque eu sei que no problema não é para eu ficar triste. No problema não é para eu chorar. No problema é para eu passear. A Bíblia está dizendo que esses 3 homens passeavam no meio do fogo. Eu não sei qual é a conversa que eles tinham no meio do fogo, mas uma coisa a Bíblia está dizendo: eles passeavam no meio do fogo. Deus está dizendo para o povo dele: começa a passear no meio do problema, começa a passear no meio da situação, começa a passear no meio de tudo. A Bíblia está dizendo que quando eles começaram a passear no meio de tudo, o mesmo rei Nabucodonosor, que causou problema,
vai chegar perto da porta, vai chamar os três. Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. Sabe o que é uma coisa interessante? Eles foram colocados no problema, mas foram eles que saíram do problema, não foram eles tirados do problema. Vou repetir, eles colocaram no problema, mas não eles tiraram do problema, mas eles saíram do problema. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim? Os homens podem te empurrar no problema, mas perceba, a tua posição diante de Deus, a sua posição diante de Deus vai te levar a sair do problema. E não ninguém, nenhuma outra pessoa vai te tirar do problema. Eles colocaram no problema, mas eles saíram do problema e não lhes tiraram do problema. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você está esperando para alguém te tirar do problema? Vai continuar no problema. Você está esperando que alguém te dê a mão do problema? Vai continuar no problema. Você está esperando que alguém te tire da dificuldade? Vai continuar na dificuldade. Olha, no problema não é para alguém te tirar, é para você sair. O problema é lugar para você passear e depois sair. Não é lugar para você ficar e esperar alguém para vir o teu socorro. Porque Deus já está com o teu socorro. Mas no momento certo, Deus vai te dizer para sair. É para sair e não é para ficar. E nem esperar ninguém que venha te tirar. Esses três homens estavam num problema. Mas quando o rei Nabucodonosor lhe disse: sai. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, quando ele chega nessa parte, ele diz o seguinte: eu, se fosse esses três homens, podia falar: Nabucodonosor, o fogo não está queimando, entra. Eu gosto quando ele conta de uma forma cômica. O fogo não está queimando, Nabucodonosor, entra. Eu duvido se ele ia entrar. Ei, estou querendo dizer para alguém, hein? O fogo é para sair. Saia do fogo, saia do problema quando chegar a hora certa de sair. A Bíblia vai dizer que quando esses três homens saíram, a única coisa que ficou no fogo é a corda de Nabucodonosor. A única coisa que ficou no fogo é tudo que eles amarraram, tudo que eles ataram que ficou no fogo. E eles vão dizer o seguinte, que juntaram-se os presidentes, os sátrapas, os prefeitos, os capitães e o próprio rei, toda a corte real, se juntaram para verem esses três homens. E eles próprios vão dizer: nem um fio do cabelo deles queimou e nem um cheiro de queimado nós sentimos neles. Como possível isso? Ei, não se apega com fogo. Você pode passear no problema, mas não se apegue com o problema. Sabe o que acontece em muitos problemas hoje em dia na igreja? É que muita gente entrou no problema, saiu do problema, mas se apegou com o problema. Você saiu de lá, mas você já está fora do problema e está toda hora a chorar por causa do problema que você já saiu. Você leva lembranças do problema. Você leva cicatrizes do problema. Você leva alguma coisa para depois, quando você se lembrar, você fica aí a chorar. Me fizeram aquilo, me fizeram aquilo. Ei, você ainda está ligado com o problema. Não se apegue com o problema. Não tenha cheiro do problema. Saia do problema, deixa o cheiro do problema. Saia com o cheiro que Deus te colocou. A Bíblia está dizendo que esses homens, quando saíram, lhe cheiraram para ver se eles tinham cheiro de queimado. E eles vão dizer que nem um cheiro de nada. Eles poderiam ter cheiro até de roupa queimado, mas nem a roupa cheirou queimado. Nem o cabelo cheirou queimado. Nem o pelo cheirou queimado. Nada deles cheirou queimado. E Deus vai dizer, através da própria boca de Nabucodonosor: a partir de hoje, eu decreto. Primeira vez ele decretou para eles matar. Agora ele, próprio rei, está a decretar para anular o decreto dele. Ei, tem homens que só estão esperando ver o milagre de Deus na tua vida para anularem a feitiçaria da vida deles. Tem pessoas que estão esperando Deus agir na tua vida para dizer o seguinte: feitiço para quê? Eu tentei usar o feitiço e não deu certo, então quero seguir o Deus dele que lhe deu a vitória. Tem pessoas que estão a esperar, mas para isso acontecer, você precisa se posicionar. Quero terminar a pregação no dia de hoje para te dizer: posicione-se. Seja Sadraque, seja Mesaque e seja o Abednego. Posicione-se. Amém? Incline a sua cabeça. Aonde está você? Incline a sua cabeça. Não importa se você está em casa, se você está
no carro, se você está aqui no templo, mas incline a sua cabeça para começarmos a orar e falar com Deus. Para começarmos a orar.